Ei, gente, que tal um pão recheado com goiabada? E o melhor, não vai nem leite e nem ovos. Em uma bacia com 2 copos de água, adicionei 10 gramas de fermento para pão, 5 colheres de açúcar e também 50 ml de óleo. E com auxílio de uma colher de pau, eu misturei bem para encorpar tudinho. E fui adicionando aos poucos a farinha de trigo e coloquei também uma colher de chá de sal. E fui misturando com a colher aos poucos e colocando a farinha de trigo aos poucos também. Ao todo eu utilizei 700 gramas de farinha de trigo, mas não coloquei tudo de vez. Depende também da marca da sua farinha. Se for uma farinha de melhor qualidade, nem vai usar isso tudo. Mas se não, você vai colocando aos poucos mesmo até você ver que dá para você mexer com a mão, já está desgrudando. E vai mexendo, mexendo. Eu mesmo fui adicionando farinha aos poucos. Mexi um pouquinho, ainda não estava no ponto, colocava mais um pouquinho de farinha. Fui sovando, como dizem, para ativar o glúten, né? Aí eu fui sovando, a massa tem que ficar bem elástica. Quanto mais eu sovar, mais ela vai crescer. E o bom desse pãozinho, que ele não vai nem leite e nem ovos. Então quem é intolerante à lactose ou que porventura tem alergia ao ovo, não tem problema comer. E ele é super saudável, não dá azia e fica uma delícia. E continuei amassando, mexendo na minha massa, adicionei mais um pouquinho de farinha, porque ainda estava grudando na mão, e fazendo até desgrudar da mão. E fui mexendo. Pode mexer sem medo. Quanto mais você amassar ela, mais fofinho o seu pão vai ficar, mais gostoso, mais levinho. Em seguida, coloquei mais um pouquinho de trigo na bancada para continuar a sova da massa, tá? Aí eu passei para a bancada e fui amassando, fui sovando, fui deixando a massa mais lisa, porque quanto mais a gente amassa, mais a gente sovar ela, mais o nosso pão vai crescer. Fica bem levinho, ótimo para o cafezinho da tarde, para o café da manhã, ótimo para você receber uma visita. É tão facinho que até criança pode ajudar, de tão bom, tão facinho e econômica que essa receita. Muito bom mesmo para você compartilhar com seus amigos. Coisa boa a gente compartilha, né, gente? Aí, ó, quando a massa estava bem boazinha já, coloquei na vasilha e levei para descansar por uns 40 minutos. E levei para descansar. Coloquei um paninho, deixei descansar até dobrar de tamanho. Depois das massas descansadas e dobrou o volume, eu passei para uma bancada. Parti a minha em 3 partes, que no caso vou fazer 3 pães. Mas fica a seu critério, você pode fazer um pão só, ou pode fazer 2, ou pode fazer eles pequenininhos também, que dá super certo. Eu fiz, no caso, parte 3, que eu quero 3 pães médios. Abri com rolo, que eu tenho aqui em casa, mas você pode abrir com cilindro, com garrafa, ou até mesmo com a mão. Às vezes eu faço com a mão e dá super certo também. E no caso, o recheio fica a seu critério. Você pode fazer tanto sem recheio, ou qualquer recheio da sua preferência que tiver na sua casa. No caso, eu vou usar a goiabada, porque eu tenho a geleia de goiaba que eu fiz no outro vídeo. Eu coloquei 2 colheres cheias e abri a massa, coloquei 2 colheres cheias e espalhei, bem espalhado. Mas você pode colocar também recheio de coco, de doce de leite, ou a própria goiabada que a gente compra no supermercado, você pode estar derretendo ela com um pouquinho de água no fogo, que também dá muito bom, fica muito bom mesmo, dá super certo. Depois que eu espalhei bem espalhado esse recheio, eu fui fechar a minha massa, que também é muito fácil. Ó. Só você virando assim, ó, devagar pro recheio não sair dentro da massa. Enrolou, fechou, a forma untada, você vai colocar ele na forma para descansar. Aí eu terminei de enrolar o resto, coloquei tudo e tampei para descansar. Eu deixei mais ou menos mais uns 40 minutos ou até dobrar o tamanho. Olha como que eles ficaram bonitos. Coloquei no forno pré-aquecido a 180 graus e deixei assar até eles ficarem bem coradinhos. Assou. Enquanto vai assando, você vai passando o seu café. Olha como é que ele fica lindo. Passou o cafezinho. Olha que lindo que ele fica no meio. Olha que perfeito. Fica fofinho, delicioso, bem suculento. Você pode fazer sem medo de errar, porque não... Muito obrigada, se inscreva, curta, compartilha.